Olá, galera do xadrez, cortei chess no tabuleiro. Desta vez, eu quero fazer uma aulinha para vocês que estão começando a jogar, que vê o pessoal jogando xadrez, fala, nossa, que jogo, será que é complicado? Como é, que movimenta as peças? Quais as principais regras, né? Eu quero mostrar para vocês esse vídeo simples de iniciação para você que está começando agora, tá? E se você tiver alguma dúvida, você coloca nos comentários que eu respondo com maior satisfação, tá bom? E se você não está inscrito no canal, se inscreva, que você vai sempre aprender mais e mais, tá? Esse aqui é o tabuleiro. O tabuleiro tem 64 casas. Normalmente ele tem casas brancas e de uma outra cor. Pode ser verde, preta, azul, vermelha, né? Mas na verdade é o seguinte, sempre tem a branca e uma outra cor. O xadrez tem que ser jogado assim, com o tabuleiro, com a casa branca à direita, tá? Então assim estaria errado, tá? Isso está errado. É assim. E no tabuleiro a gente chama de colunas, e elas são nomeadas de A, B, C, D, E, F, G, H, são 8 colunas. E linhas são fileiras, tá? 8 fileiras também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre baseadas no lado de brancas. Acontece o seguinte, né? O jogo de xadrez é para ser jogado entre duas pessoas, normalmente, né? As brancas contra as pretas. Cada um tem 16 peças. As peças são as seguintes. O objetivo do jogo é dar checkmate nesta peça aqui, que é o rei. Ela é a peça mais alta. Tem essa cruzinha aqui em cima, normalmente, tá? Ele é o principal objetivo do jogo, é dar checkmate nele. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Checkmate significa você dar um cheque nele, ameaçar ele e ele não ter saída, tá? Aí se ele não tiver saída, você já ganha o jogo. Então, o peão é a peça de menor valor no tabuleiro, ela vale 1 ponto, tá? E ela começa aqui na segunda fileira. As brancas, por exemplo, enchem de peões nessa segunda fileira aqui, tá? As brancas aqui, né? Tá? Essa é a posição dos peões no tabuleiro. As pretas também vão ter os peões delas aqui na penúltima fileira, tá? E como que o peão anda? Ele anda só pra frente. Um passo por lance, tá? Porque o ritmo do jogo de xadrez é assim. As brancas começam o jogo sempre, elas fazem um lance, aí as pretas fazem o lance. E depois as brancas fazem o lance e as pretas fazem o lance. E ficam se revezando, tá? Essa é uma partida de xadrez. Cada um faz um lance. Uma vez as brancas, uma vez as pretas. Então o peão, no primeiro lance, ele pode vir 2 casas para frente. Só nesse lance, tá? Daqui para frente é de 1 em 1, tá? Se por acaso um peão conseguir chegar aqui na última do adversário, na última coluna do adversário, o que acontece? Ele é promovido. Você pode promover por uma outra peça de maior valor, que pode ser o cavalo, o bispo, uma torre ou uma dama. Menos o rei. Você não pode ter 2 reis na mesma partida, tá? Na mesma cor. Então, por exemplo, normalmente a pessoa vem aqui, ó, e transforma o peão numa dama, tá? É o que acontece normalmente. Agora eu quero mostrar para vocês como é que um peão captura o outro. Ele só pode capturar se o peão estiver... Esse de brancas, por exemplo, pode capturar o peão preto porque eles estão em uma diagonal. Se o peão tivesse aqui, ó, ele simplesmente ia parar. Esse aqui não anda mais para frente e esse também não vai avançar. Se tiver aqui, ó, esse peão branco pode tomar o preto, assim, fazendo assim. Aí o preto sai fora do tabuleiro e fica o branco. Se fosse o lance das pretas, a mesma coisa, tá? Pode tomar e fica o preto, tá? E a captura dos peões é assim. Você pode capturar tanto o peão dessa diagonal aqui, como dessa aqui. Mas você não pode capturar esse aqui. O que acontece quando um peão se encontra com o outro? Eles param. Eles não conseguem se mover mais. Só ele vai sair do lugar novamente se por acaso tiver uma peça aqui que ele queira capturar. Ele pode capturar um cavalo, outra peça qualquer. Mas ó, assim, tá? É o único jeito de ele continuar caminhando, tá? Senão eles param aqui e ficam aqui, tá bom? Vamos ver agora a segunda peça,
que ela vale 3 pontos. É o cavalo. O movimento do cavalo, ele é colocado aqui, ó. As brancas têm um cavalo, que vai nessa posição G, e outro cavalo que vai aqui na posição B, tá? O cavalo, ele anda um movimento singular. O movimento do cavalo é tipo um L, ó. Ele é um L de 3 por 1, tá? Então o cavalo é a única peça que pode passar por cima das outras peças, tá? Ó, tem um peão aqui no meio, mas ele não tá nem aí, ele passa por cima. Ele tem que ir para um lugar que esteja vazio. A não ser que tenha uma peça inimiga que você queira capturar. Vamos supor que tivesse um peão aqui, você podia fazer assim, se L, cair em cima do peão preto e tirava ele, tá? Você não pode cair em cima de fazer um L numa casa que já tem uma peça sua, tá? Aí não dá para ir para lá. E você pode fazer o L para cá, tá? Então o cavalo anda em L, ok? Ele vale 3 pontos. A outra peça aqui é o bispo. O bispo, ele anda nas diagonais. Então, as brancas têm dois bispos. Um que fica aqui na posição C e outro na F. Ele anda nas diagonais, ó. Esse bispo aqui só vai conseguir sair se eu tirar esse peão daqui. Vamos supor que esse peão veio aqui para frente, ó. Aí eu consigo mexer com o bispo, ó. Ele pode parar aqui ou aqui. Ele pode andar várias casas seguidas, ó. Só que ele não consegue passar por cima de peças, nem dele, nem dos adversários, tá? Tem que ter uma diagonal aberta. Ó, por exemplo, esse aqui, eu avancei o peão para frente. Esse aqui, o bispo pode vir até aqui se ele quiser. Ou aqui, entendeu? No lance dele, entendeu? Um lance de uma peça, você pode fazer o que você quiser com ela. Pode vir até aqui, tá? Então ele não tem problemas de andar na diagonal, desde que ela esteja livre, né? Se eu tiver já uma pecinha aqui no meio, eu não consigo passar para lá, eu tenho que parar aqui. A próxima peça que eu quero mostrar para vocês é a torre. Ela anda nas colunas, tá? Então vamos supor que a gente tem um peão aqui. A torre pode vir até aqui, tá? Não pode passar por cima das peças, nem dela, nem dos adversários, né? Então ela tem que vir aqui, pode vir para cá depois, pode vir para cá. Tendo espaço, né, ela não pode passar por cima de peças, tá? Não é que nem o cavalo que pula por cima das peças, tá? A torre não pula. Mas ela anda só em colunas retas, tá? Ao contrário do bispo que vai nas diagonais. Agora, a peça de maior valor abaixo do rei é a dama, ou rainha, como chamam em alguns países também. O valor dela é de 9 pontos. Depois eu vou explicar para vocês o que significa esse negócio dos pontos, tá? Então, a dama, ela, das brancas, ela tá sempre na casa branca aqui, do lado do rei. Aqui fica o rei. Então, dama branca na casa branca. E dama preta na casa preta. Vou pegar uma dama aqui, tá? Pra vocês saberem como montar o tabuleiro depois, tá bom? A dama é uma peça muito poderosa, porque ela anda igual a um bispo e igual a uma torre. Então ela anda tanto na diagonal. Eu vou limpar as diagonais, desde que não tenha peças na frente, né? Ó. Fazendo assim, a dama pode andar assim, também a quantidade de casas que ela quiser, ou nas diagonais. Ela tem a soma do movimento do bispo e da torre, tá? Ela pode andar para cá, para lá, para cá, quantas peças ela quiser, para frente, para trás. Só que é o seguinte, ela também não pode passar por cima de peças. Então aqui, no caso essa dama aqui, a única saída que ela tem é essa diagonal aqui. Se a posição estiver assim, ó, ela pode vir aqui, por exemplo. Mas para frente ela não consegue ir porque tem um peão dela mesmo aqui na frente, tá? Para eu tirar a dama mais um pouco, eu tenho que fazer assim, com o peão primeiro, depois joga a dama, tá? Um lance por vez. E o rei é a peça de maior valor. Quando a gente dá o checkmate no rei, o jogo acaba. O lado que levou o checkmate perde o jogo. Agora, as peças têm esses valores que eu falei, ó, de 1 ponto, o peão, 3 pontos o cavalo e o bispo, tem 3, 5 pontos a torre e 9 pontos a dama. Para você saber, numa troca, vamos supor que você queira trocar uma dama
por um peão inimigo, se você vai lá, toma o peão tá aqui, você vai tomar essa dama, vai tomar esse peão para você, e depois ele vai tomar sua dama, você saiu perdendo, porque você ganhou um peãozinho de 1 ponto e perdeu uma dama de 9 pontos. Então você não pode trocar peças de valores diferentes, né? A não ser que seja uma jogada para ganhar o jogo, né? Mas você não pode fazer uma troca desse jeito. Você vai perder sua dama que vale 9 pontos e você ganhou 1 ponto. Você está em desvantagem, tá? Eu montei um tabuleiro aqui para vocês verem a posição inicial das peças. Preste atenção que sempre o quadradinho branco fica à sua direita, tá? Então ficam as peças brancas para cá, as peças pretas para lá. Os peões ficam na segunda fileira, né? E as peças maiores ficam nessa disposição. Torre, cavalo, bispo. Aqui, torre, cavalo, bispo. Dama na casa branca. Dama branca na casa branca e o rei na outra. A mesma coisa nas pretas, tá? Os peões aqui. As torres, bispo, cavalo. A dama preta na casa preta. E o rei na outra peça. Na outra casa, tá? Aí, como é que é o jogo do xadrez? As brancas sempre começam com o lance inicial delas. Tem a parte da abertura do jogo. Essa parte da abertura é onde as brancas começam com um lance. Vamos supor aqui, o peão pode vir aqui, né? Que eu falei no primeiro lance, ele pode andar 2 casas ou 1 casa, tá? Então as brancas jogam um lance, as pretas jogam um lance. Aí depois as brancas jogam novamente outro lance, de bispo, por exemplo, e as pretas mexem o cavalo aqui, tá? São lances assim, só para mostrar para vocês como é que funciona o jogo. Cada um joga uma vez, depois joga as brancas de novo e ficam se revezando, tá? E a ideia do jogo é sempre dar checkmate no rei adversário. E para isso a gente pode estudar técnicas de como fazer esse checkmate, né? Por exemplo, o checkmate mais básico que existe é esse aqui. As brancas fazem isso aqui, é o mate do pastor. As pretas fazem isso. Aí as brancas fazem com a dama aqui, atacando esse peão aqui, porque ó, o campo de ação da dama é a diagonal. Ela está atacando esse peão e esse também. E esse também. Porque está tudo no raio de ação da dama. Aí as brancas aqui fazem, por exemplo, esse lance aqui, ó. O L do cavalo, né? E as brancas fazem isso aqui. Apontando para esse peão. Ó, nós temos dama e peão apontando para esse aqui. E vamos supor que as pretas jogam aqui, o cavalo aqui. O que a dama vai fazer agora? Ela vai vir aqui, vai tomar esse peão, porque está no raio de ação dela, e vai dar um cheque no rei. E é um checkmate, por quê? Ninguém consegue tomar a dama, o rei não consegue tomar a dama porque ela está protegida pelo bispo, e o rei não tem como saída. O rei anda de uma peça, uma casa por vez, né? Eu esqueci de explicar para vocês que o rei anda um quadradinho por vez. Ele poderia, se não tivesse a dama aqui, ó, ele poderia vir para cá e escapava do mate. Mas como não tem, a própria peça dele não deixa ele sair. Ele só tem essa casa e essa para andar. E como as duas casas estão atacadas pela dama, é checkmate. Ele não tem saída, né? Isso aqui a gente chama de checkmate. Tá bom? Eu acho que deu para entender as linhas principais do jogo, né? O objetivo do jogo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou esclarecer para você, tá bom? Muito obrigado e valeu, até o próximo vídeo. Valeu!